Mas, por exemplo, você é um cara anti-esquerda ou anti-PT? Porque você vê algumas vantagens na esquerda. Não, cara, eu sou o Renan. E eu começo falando isso porque se eu criar minha identidade baseada na negação do outro, fica uma coisa ou muito burra ou muito picareta. Eu tenho que fazer através da afirmação do que eu sou e aí o meu grupo através da afirmação do que ele é. Eu me afirmado, tipo, eu sou contra a esquerda. O que isso significa? Para começar, a pessoa tem que definir o que é esquerda. Depois que definir o que é esquerda, você tem que falar o seguinte: quais práticas que você faz que a esquerda não faria? E quais práticas definem você para além disso? E aí você vai começar a perceber que a maior parte desses caras, eles são apenas vazios. Então, um cara que fala, eu sou contra o PT, tá, mas e se teu escândalo de corrupção não é petista? É corrupção ou não é? Aí depende, aí depende, entendeu? Então, eu prefiro não entrar nessa definição. Assim, eu tenho uma perspectiva de mundo assim assado, eu tenho um plano para o Brasil assim assado, eu tenho um projeto para o Brasil assim assado. E essa é a nossa característica. Hoje em dia, se você olhar em termos clássicos, é um projeto que você vai colocar à direita. Agora, é uma direita que se afirma, não uma direita que é só, tipo, eu não sou tal coisa. Porque eu volto a falar, é muito preguiçoso você só falar que não é. Eu sou anti-PT, eu sou anticomunista. Isso é preguiçoso. Tanto por isso que o bolsonarismo é preguiçoso. É um grupo que não tem muito o que propor. Olha só, estou combatendo aí a hipocrisia. É isso que eles falam, estão sempre combatendo a hipocrisia da esquerda. Olha só, a esquerda falou que gosta do povo, mas os seus líderes são ricos. Tá? Os bolsonaristas defendem e têm alianças com igrejas evangélicas que pregam um cristianismo que eles não vivem na vida real. E aí? Também é hipócrita? Lógico que é. Então, como é que lida com isso? Então, a hipocrisia de um pode, do outro não pode. Você tem que afirmar algo, cara, além de ficar negando ou denunciando, pura e simplesmente. Eu te perguntei isso porque eu estava acompanhando uns stories seu hoje. Você falou, estou indo para o Vale do Paraíba, você citou o ITA, você citou o CTA, e você citou a Vibraz, por exemplo. A Vibraz, ela passou por um período de 4 anos de greve e ela acabou o estado de greve agora, essa semana passada, através de uma luta do Sindicato dos Metalúrgicos. E engraçado é que assim, um dos beneficiários foi o pai do Pavanato, que era funcionário da Vibraz. Então, eu queria saber sua visão sobre isso, sobre os sindicatos, se realmente são todos ruins, ou não tem alguma coisa que se aproveita, etc. Veja só, se eu partir da premissa que pessoas vendem sua força de trabalho e pessoas têm direito à livre associação, portanto, pessoas fazendo uso do direito à livre associação negociarem melhores condições de trabalho é legítimo. Então, eu acho que a ideia de organizações autônomas para negociar valor de trabalho, etc., e condições de trabalho, ser legítimo é parte da minha premissa de um cidadão que vive num Estado democrático de direito. Eu não gosto não só da ideia de unicidade sindical, mas a ideia de que os sindicatos eles terão um monopólio sobre temas e regiões. Eu acho que qualquer um pode se organizar para negociar com uma empresa melhores condições de trabalho. Uhum. Então, eu acho que assim, é legítimo a organização. O que eu não gosto é o modelo atual, que é um modelo mafioso. Os sindicatos são máfias. Inclusive, se matam. Tem um caso agora em Sorocaba, envolvendo o sindicato de prestadores de serviço na área de transporte. É horroroso. É máfia. Um matou o outro. Há exploração do trabalhador, há corrupção nisso. Agora, se houver concorrência, não que não deixará de haver, vamos dizer, corrupção no setor, ou a representação será perfeita. Nunca nada é perfeito. Mas é melhor. Eu acho que a ideia de você ter concorrência e você ter sindicatos que não são voltados à perspectiva revolucionária B ou C, mas sim, sabe, entender que, olha, temos uma categoria que quer vender melhor sua força de trabalho. É do jogo. É do jogo e não tem problema nenhum nisso. Minha leitura é essa. Tanto que, só para ficar claro, aqui vocês têm um dos piores sindicatos metalúrgicos de todos. Tem um cara que é o cara da GM. Até tem que lembrar, até eu ia gravar um vídeo sobre ele. Tô até esquecendo. É um cara. Macapá, Mancha, Weller. É o Mancha, cara, é o cara do PSTU. Esse cara. Deve ser o Mancha. Assim, esse cara foi reintegrado agora, acho que foi na GM. Isso, Mancha. Um sujeito, cara. Um sujeito que fica fazendo uma campanha contra a própria empresa. Tudo dele tem que ser afrontoso. É um negócio muito escroto. Qual o sentido de você ir trabalhar num lugar que você odeia? É uma militância política garantida por decisões judiciais. Isso, assim, isso do ponto de vista das relações humanas e sociais, que é o trabalho basicamente uma tarefa cooperativa, que você tem que fazer de boa vontade. Um sujeito desses não faz, o sujeito desse é um agitador, não faz bem para ninguém. E a empresa ser obrigada a reintegrar um cara que está lá dentro sabotando a própria empresa, isso é um negócio horroroso. Sim, e
Falando em questões trabalhistas, qual é que é a sua posição sobre o fim da jornada 6x1? Eu sou a favor do fim da CLT. Eu sou a favor que, dado um conjunto... Tipo Argentina, mano? Tipo, vou dar um exemplo, tipo Vietnã. Eu quero uns regimes trabalhistas mais abertos, tipo a China, tipo os países do Sudeste Asiático, lugares que estão crescendo a taxas muito maiores do que o Brasil, que engessou o mercado de trabalho dele nos anos 40. Eu acho que a gente tinha que ter... Assim, a gente ficou por muito tempo se comparando à Europa. Né? Um lugar que tem uma produtividade muito maior, um capital convertido em tecnologia há muito mais tempo do que o nosso, enquanto a gente não entende que a gente concorre com o México, com o Vietnã, com a Indonésia, com... Mas você acha que isso melhora a vida da população? Mas óbvio. Liberdade laboral é correlacionada com melhorar a vida das pessoas. Melhora a vida do patrão. Não, melhora a vida de todo mundo. Melhora a vida de todo mundo. Então, mas aí eu vou ter... É que não quero cair nesses exemplos lacradores, mas por que as pessoas saem de lugares extremamente regulados em termos laborais e vão para lugares menos regulados? Por exemplo, os Estados Unidos da América. Já não estão indo mais tanto. Não, imagina, não estão vindo. O maior problema... O Trump foi eleito com o tema da imigração. Não, o tema central foi a imigração. É justamente as pessoas estão saindo de lugares mais regulados, não só mais regulados, mais pobres também. Mas eu posso pegar outra estatística. Vamos pegar aqui lugares que tiveram maior crescimento do PIB no mundo nos últimos anos. Vamos pegar a China. Vamos pegar o Vietnã, que teve agora um processo de industrialização. Vamos pegar a própria Índia, que vem crescendo. Compara as leis trabalhistas deles com a nossa. Você está, na prática, fazendo pessoas enriquecerem, melhorarem a vida delas, a economia crescer, as empresas também crescerem, e me parece bom para todo mundo. Você acha, então, que o Milei acertou, tirando... Eu acho que o Milei vem acertando em praticamente tudo. A Argentina era uma economia desgraçada. Se você fosse para a Argentina há 2... Não é que ficou perfeito. Ainda vai ficar muito melhor. Mas o modelo argentino não tinha nenhum sentido. Do que adianta você ficar garantindo direitos que eles não são válidos no mundo real? É igual eu falar que a Constituição brasileira, que também te garante o direito à moradia, direito à educação, ela se realiza só porque está escrito lá. Não se realiza. É uma questão... nominal, você bota no papel, mas é apenas algo nominal, não é algo concreto. Você já foi CLT? Nunca fui CLT, fui estagiário e depois eu, graças a Deus, fui sempre empresário, pequeno empresário. Quando... A família é rica? Não. Eu vim de uma família de classe média, depois uma família de prestadores de serviço, depois trabalhei prestando serviço, trabalhei como aprendiz, fui estagiário por um tempo no universo do direito, e aí fui primeiro começando a aprender com meu pai, depois fui sócio de uma empresa menor, depois fui sócio de uma empresa maior, e aí depois eu parei. Tá, mas... Parei no sentido de trabalhar com o universo de metalúrgica, depois eu fui prestador de serviço. Então você acha assim que 13º, férias, fundo de garantia, isso deixa não deveria existir? Isso deixa para o trabalhador decidir. Eu tenho certeza que, assim, dado que o 13º não existe, o 13º é apenas o salário anual da pessoa que é repartido em 13 vezes e não em 12, né? Porque o custo para o empregador é o mesmo. Mas o empregador não pagaria se não fosse... O empregador ele paga um custo anual que está dentro da planilha de custos dele. Não é porque você repartir... Eu posso repartir em 15 vezes o salário do cara. Se o custo ficar inviável para o empregador, ele não vai pagar. Se você quiser, pode repartir em 20 vezes. Eu faço o 20º salário. Agora, o custo é determinado por uma série de coisas. Se o seu preço final de um produto ficar inviável para ele ter escala, você não vai ter produção. Se a concorrência internacional destruir o seu preço, não adianta nada. Então, na prática, a gente está vendo as pessoas indo para a informalidade e trabalhando de outras maneiras. Hoje, uma pessoa prefere ser um atendente no supermercado CLT ou ela prefere ser um Uber? A pessoa prefere ser um Uber. Ela consegue fazer a escala de trabalho dela de acordo com a autonomia dela. E ela não tem 13º, não tem essas coisas. É que as pessoas não pensam muito no futuro, né, Renato? Mas eu acho que uma pessoa que prefere ser um caixa do supermercado do que um Uber hoje, ela realmente pensa menos no futuro dela. Ela vai ganhar menos? Lógico. Não, ela ganha menos. A Seguridade Social. Que Seguridade Social, cara? Você tem uma aposentadoria que talvez a gente consiga manter se a gente reformar? Que seguridade? Que autonomia ela tem? Que capacidade de poupança ela tem? Ela não tem nada. Uhum. Ela basicamente não tem nada. As pessoas acreditam, volto a colocar aqui, que elas têm direitos nominais. E elas sabem que elas não têm. Na verdade, elas nem acreditam. Elas só estão vivendo e sobrevivendo. E elas não têm capacidade de fazer o exercício de negociar a própria hora de trabalho dela, montar as escalas de trabalho dela. E eu acho isso muito ruim. De verdade, muito ruim. Foi um modelo que foi desenhado nos anos 40, nos anos 50, mas o mundo não é mais esse. E nem foi bom naquela época.
Nem foi bom. O Brasil ele tratou de se engessar todo aos moldes europeus sem ter se industrializado, sendo ainda um país rural e pobre, que era o Brasil dos anos 40. Sim. Renan, você é contra o fundo eleitoral, fundo público? E se sim, como que você tem financiado a sua pré-campanha? Que eu sei que gasta muito, né, cara? Essas andanças suas. Cara, eu tô rodando de carro. Eu tô fazendo a pré-campanha toda com doação das pessoas e os valores que as pessoas compram em produtos para o partido. Esse dinheiro fica para dentro do caixa e a gente está usando para viajar com o caixa do partido. Não tem dinheiro público. Não tem. O partido terá direito a uma merreca em termos de fundo eleitoral quando comparado aos outros partidos. Mas esse fundo eleitoral vai ser usado majoritariamente para as campanhas de deputado federal. Então, você vai utilizar, então, o fundo? Eu, pessoalmente, se usar, vai ser muito pouco. A missão vai usar. A missão irá usar. A gente avisou que vai usar desde 2021. A gente já tinha alertado, olha, nós vamos passar por uma transição para começar a usar. Sempre votamos contra. Então, os nossos votos são sempre contrários. E, ainda que eu acho que hoje, você participar de uma eleição com um grupo político grande, sem um fundo, sabendo que os outros estão usando, é absolutamente desleal. Você não tem condição de competição. Então, nós não podemos abdicar dele, mesmo que hoje seria bom cortar para todo mundo, né? Seria ou bom cortar para todo mundo ou regulamentar de uma maneira em que o fundo sirva como um instrumento de fomento a boas políticas públicas, que é um dos projetos que eu tenho. Se não for possível extinguir o fundo, que o fundo partidário e que o fundo eleitoral não sejam determinados hoje pelo número de deputados que se elege, que é o modelo atual. Você tem que eleger um monte de deputado e aí bota tiririca, bota qualquer coisa. O cara faz os votos e o líder partidário ganha o dinheiro. O que a gente quer fazer é mudar. Vai ser assim. O prefeito que entregar indicadores de desempenho, de performance, por exemplo, cobertura de esgoto, ranking do Saeb, fila de atendimento, insulto, tudo. Você criar as métricas. Teve a métrica certinha, ele ganha uma pontuação, essa pontuação é ponderada pelo tamanho da cidade. O partido desse prefeito ganha o dinheiro. Se o partido não consegue atingir essas métricas, ele não ganha o dinheiro. Ponto. Então, qual o objetivo do partido? Não é mais eleger os tiriricas. É colocar prefeitos bons em cidades boas, que aí vão entregar esse partido, fundo partidário eleitoral. Bons gestores, né? Sim. Sim, perfeito. E o resultado não ser medido pelo povo. Porque o povo erra na votação. O povo vota mal. O povo não sabe assim, determinar se um prefeito teve um bom mandato ou não. Até porque o povo, em grande medida, vende o voto dele. Sim. E como você tem visto as pesquisas, você acredita 100% nelas? Não. Não acredita? Não, você acha que tem manipulação? Eu acho que assim, a maior parte dos institutos de pesquisa, eles produzem os resultados deles conforme pedido dos clientes deles. Eu acredito aí em 2, 3 institutos que o que eu ouviria. Datafolha, Atlas, acho o Atlas o melhor de todos, e Quest, acho que o Felipe da Quest é idôneo. O resto eu não... Paraná. Não põe a mão no fogo de maneira alguma. E como que você vê a sua figuração nessas pesquisas? Então, nos que eu confio, eu apareço no mínimo com 3%, que é Quest, que é tipo Datafolha, e Atlas, a Quest é 2 a 3. No Atlas eu apareço de 3 a 4. E é um começo. Eu preciso buscar chegar pelo menos a 7, 8, 9, 10% até o início das eleições. Então, eu estou rodando o Brasil para aumentar. E eu concordo com as métricas da Atlas. A Atlas é que vem mais capturando o fenômeno, minhas movimentações. Então, eu rodei bastante no Nordeste, aí eu subi no Nordeste. Eu rodo muito bem com o público de 16 a 24 anos, eles captam isso. Então, me parece um instituto de pesquisa não só idôneo, porque eles têm presença global e acertaram uma parte das eleições, mas mais preciso. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.